Olá, gente! Estamos no nosso projeto Leia a Bíblia Toda Comigo e nós já estamos em Josué. Hoje nós vamos ler Josué capítulos 19, 20 e 21. Estamos na reta final do livro de Josué, hein, gente? Estamos na reta final desse livro e nós estamos usando a versão NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, para você acompanhar de casa. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela sua palavra. Tem misericórdia de nós, que o nosso coração seja uma terra boa para receber a semente da sua palavra. Usa a minha vida e que a nossa mente esteja inclinada ao Senhor. Sabemos que nós, por natureza pecaminosa, estamos inclinados para o mal, mas nós aprendemos que quando somos guiados pelo seu Espírito, nós provamos daquilo que é vida e paz. E que nós possamos experimentar isso, que o nosso coração esteja aberto para receber de ti, através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Josué, capítulo 19. Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e a herança deles ficava no meio da herança dos filhos de Judá. Na herança receberam Berseba, Seba, Molada, Azar-Sual, Balá, Ezem, Eutolade, Betul, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém. Ao todo, 13 cidades com as suas aldeias: Aim, Rimon, Éter e Azã. Ao todo, 4 cidades com as suas aldeias, e todas as aldeias que havia ao redor destas cidades, até Baalat-Ber, que é Ramá do Neguebe. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada da porção dos filhos de Judá, pois a herança destes era demasiadamente grande para eles. Por isso, os filhos de Simeão receberam a sua herança no meio dos filhos de Judá. Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. O limite da sua herança ia até Saride. O seu limite subia pelo oeste a Marala, tocava em Dabezete e chegava até o ribeiro que está diante de Joquineão. De Saride, voltava para o leste, para o nascente do sol, até o limite de Quislote-Tabor, saía a Daberate e ia subindo a Jafia. Dali passava para o nascente, a Gat-Éfer, a Et-Cazim, ia a Rimon, que se estendia até Neá, e rodeando-a, o limite passava para o norte, a Anatom, e terminava no vale de Iftael. Ainda Catate, Naalau, Sinron, Idala e Belém, completando 12 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. A quarta sorte saiu a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anacarate, Rabite, Quizião, Ebes, Remete, Enganim, Ada e Bet-Pazeis. O limite tocava o Tabor, Saazima e Bet-Semes e terminava no Jordão. Ao todo, 16 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Saiu a quinta sorte à tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias. O seu território incluía Eucate, Ali, Beten, Aquisaf, Alameleque, Amade e Mizal, e tocava ao Carmelo para o oeste, e Sior-Libinate, voltava para o nascente do sol, Bet-Dagon, e tocava Zebulon, e o vale de Iftael, ao norte de Bet-Emeque e de Neiel, e vinha sair a Cabul pela esquerda. Hebron, Reob, Amon e Caná, até a grande Sidom. O limite voltava a Ramá e até a cidade fortificada de Tiro. Então tornava a Oza para terminar no mar, na região de Aquisibe. Também Umá, Afeca e Reob, completando 22 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. O seu limite ia desde Elefe, do carvalho em Zaananim, Adami-Nequeb, Jabneel,
até Lacum e terminava no Jordão. O limite voltava pelo oeste a Asnote-Tabor, de onde passava a Ucoque, tocava Zebulon ao sul e Azer a oeste, e Judá pelo Jordão, ao nascente do sol. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Racate, Quinerete, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, em Azor, Irom, Migdal-El, Orém, Bet-Anate e Bet-Semes. Ao todo, 19 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território da sua herança incluía Zorá, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Tina, Ecrom, Euteque, Gibeton, Baalate, Jeude, Beneberaque, Gat-Rimon, Mejarcom e Racom, com o território diante de Jope. Mas o território dos filhos de Dan era pequeno demais para eles. Por isso, os filhos de Dan foram e atacaram Lezém e a tomaram, matando os moradores a fio de espada. E tomando posse da cidade, foram morar nela, e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta era a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Quando acabaram de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, os filhos de Israel deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles. Segundo o mandado do Senhor, deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Josué reedificou a cidade e morou nela. Estas foram as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes das famílias repartiram por sorteio em herança pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, diante do Senhor, à porta da tenda do encontro, e assim acabaram de repartir a terra. Josué, capítulo 20. O Senhor ordenou a Josué: diga aos filhos de Israel: escolham as cidades de refúgio, de que lhes falei por meio de Moisés, para que possa fugir para lá o homicida que matar uma pessoa por engano ou sem querer. Essas cidades serão para vocês um lugar de refúgio contra o vingador do sangue. Ao fugir para uma dessas cidades, o homicida involuntário se colocará junto ao portão da cidade e exporá o seu caso aos anciãos daquela cidade. Então, eles o levarão para dentro da cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porque matou o seu próximo sem querer e não porque o odiava. Habitará nessa cidade até que compareça em juízo diante da congregação, até que morra o sumo sacerdote que estiver servindo naqueles dias. Então, o homicida poderá voltar à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde fugiu. Assim, designaram solenemente Quedes, na Galiléia, na região montanhosa de Naphtali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Quiriate-Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Do outro lado do Jordão, na altura de Jericó, para o leste, designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para os estrangeiros que moravam entre eles, para que nelas pudesse se refugiar todo aquele que, por engano, matasse uma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer diante da congregação. Josué, capítulo 21. Então, os chefes das famílias dos levitas se aproximaram de Eleazar, o sacerdote, de Josué, filho de Num, e dos chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel, em Siló, na terra de Canaã, e lhes disseram: o Senhor ordenou por meio de Moisés que nos fossem dadas cidades para morar, e também os seus arredores para os nossos animais. E os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, segundo o mandado do Senhor, algumas cidades e os seus arredores. A sorte saiu para as famílias dos coatitas.
Assim, os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam por sorteio 13 cidades das tribos de Judá, Simeão e Benjamim. Os outros filhos de Coate receberam por sorteio 10 cidades das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés. Os filhos de Gerson receberam por sorteio 13 cidades das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Aser, da tribo de Naphtali e da meia tribo de Manassés em Bazã. Os filhos de Merari receberam por sorteio, segundo as suas famílias, 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades e os seus arredores por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Das tribos dos filhos de Judá e dos filhos de Simeão, os filhos de Israel deram mais algumas cidades que nominalmente foram designadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porque a primeira sorte foi deles. Assim, lhes deram Kiriat Arba. Arba era pai de Anak, que é Hebrom, na região montanhosa de Judá, e em torno dela os seus arredores. Porém, o campo da cidade com as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, como sua propriedade. Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote deram Hebrom, cidade de refúgio do homicida, com os seus arredores, Líbna, com os seus arredores, Jatir, com os seus arredores, Estemoa, com os seus arredores, Olom, com os seus arredores, Debir, com os seus arredores, Aim, com os seus arredores, Jutá, com os seus arredores, e Bet-Semes, com os seus arredores. Ao todo, 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram Gibeão com os seus arredores, Gaba com os seus arredores, Anatote com os seus arredores e Almon com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. O total das cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foi 13 cidades com os seus arredores. As outras famílias dos levitas de Coate receberam as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. Deram-lhes Siquém, cidade de refúgio do homicida, com os seus arredores na região montanhosa de Efraim, Gézer, com os seus arredores, Quibzaim, com os seus arredores, e Bet-Horon, com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Dan, deram Euteque, com os seus arredores, Gibeton, com os seus arredores, Aijalon, com os seus arredores, e Gat-Rimon, com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da meia tribo de Manassés, deram Taanac, com os seus arredores, e Gat-Rimon, com os seus arredores. Ao todo, 2 cidades. No total, 10 cidades com os seus arredores, para as famílias dos demais filhos de Coate. Aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram em Bazã, da tribo de Manassés, Golã, a cidade de refúgio para o homicida com os seus arredores, e Beez-Terá, com os seus arredores. Ao todo, 2 cidades. Da tribo de Issacar, deram Quizião, com os seus arredores, Daberate, com os seus arredores, Jarmute, com os seus arredores, e Enganim, com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Aser, deram Misal, com os seus arredores, Abdom, com os seus arredores, Eucate, com os seus arredores, e Reobe, com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Naphtali, deram na Galileia Quedes, cidade de refúgio para o homicida, com os seus arredores, Amot-Dor, com os seus arredores, e Cartã, com os seus arredores. Ao todo, 3 cidades. Total das cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, 13 cidades com os seus arredores. As famílias dos demais levitas, dos filhos de Merari, deram da tribo de Zebulon, Joquineão com os seus arredores, Cartá com os seus arredores, Dina com os seus arredores e Naalau com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Ruben, deram Bezer com os seus arredores, Jaza com os seus arredores, Quedemote com os seus arredores e Mefaate com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Gade, deram em Gileade, Ramote, cidade de refúgio para o homicida, com os seus arredores, Maanaim com os seus arredores, Esbom com os seus arredores e Jazer com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Todas estas cidades
tocaram por sorteio aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, 12 cidades. O total das cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades com os seus arredores. Cada uma dessas cidades tinham pastagens ao seu redor. Era assim com todas elas. Desta maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra que, sob juramento, havia prometido dar a seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo o que havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu.